Hoje eu quero compartilhar uma palavra muito importante com vocês e que faz parte de uma das parábolas, das histórias que Jesus contou para ensinar algumas coisas preciosas às pessoas daquele tempo e até os dias de hoje. Porque a Bíblia, meu irmão, é o livro mais atual que existe. Eu falei aos alunos do seminário aqui que eu dou aula às quintas-feiras, a Bíblia é mais atual que o Jornal de Amanhã. O Jornal de Amanhã nem saiu ainda e a Bíblia já é mais atual do que ele. Porque a palavra de Deus alcança os nossos corações, ministra na nossa vida, revela aquilo que às vezes a gente não está conseguindo enxergar. E hoje eu quero compartilhar uma palavra muito importante com vocês sobre o seguinte tema: 5 decisões que não podemos deixar para depois. 5 decisões que não podemos deixar para depois. Diga para quem está ao seu lado, tem 5 decisões na sua vida, diga para ele e para ela, que você não pode deixar para depois. Em toda a vida de qualquer pessoa, há 5 decisões que eu não posso deixar para depois. Que é muito arriscado eu deixar para depois. Vou deixar para o mês que vem. Vou deixar para depois. Vou deixar para algum dia. E vocês sabem que a vida do ser humano é movida por decisões. A minha e a sua vida é movida por decisão. A vida é uma decisão. Hoje, você decidiu se viria aqui ou não. Hoje você decidiu que horas você chegaria aqui. Hoje você decidiu com que roupa você viria aqui. Você pôr uma especial, vai pôr qualquer roupa, vai vir de... Você tomou uma decisão. Hoje você decidiu se você traria a sua Bíblia ou não traria a sua Bíblia. Hoje você decidiu se você viria à igreja por um mero ato ou rito religioso, ou se você viria à casa de Deus, porque você realmente crê que Deus tem algo novo do seu trono para a sua vida. Hoje você decidiu vir à igreja para receber algo de Deus e também para dar algo para Deus. A vida é uma decisão, nós tomamos decisões o tempo todo. Amanhã você vai decidir se você vai trabalhar ou não. E se você não for, as consequências vão aparecer. Mas as nossas decisões sempre geram algumas consequências. E hoje eu quero falar com vocês sobre 5 decisões na vida que nós não podemos deixar para depois. Mas vamos ler o texto, que é muito importante. Lucas 16, a partir do versículo 19. Olha o que diz a Bíblia. Eu vou ler na Nova Tradução da Linguagem de hoje. E peço que você preste muita atenção nesse texto. Preste bem atenção, não se distraia não. Não se distraia, segure qualquer movimentação, que é muito importante isso. Olha só. Jesus continuou. Havia um homem rico que vestia roupas muito caras e todos os dias dava uma grande festa. Havia também um homem pobre, chamado Lázaro, que tinha o corpo coberto de feridas, que costumava ficar perto da casa do rico. Lázaro ficava ali, procurando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do homem rico. E até os cachorros vinham lamber as suas feridas. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão na festa do céu. O rico também morreu e foi sepultado. Ele sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu lá longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou: Pai Abraão, tenha pena de mim. Mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão respondeu: Meu filho, lembre que você recebeu na sua vida todas as coisas boas. Porém Lázaro só recebeu o que era mal. E agora ele está feliz aqui, enquanto você está sofrendo. Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui
até vocês não podem, como também os daí não podem passar para cá. O rico disse: nesse caso, pai Abraão, peço que mande Lázaro até a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Deixe que ele vá e os avise para que assim não venham para este lugar de sofrimento. Mas Abraão respondeu: os seus irmãos têm a lei de Moisés e os livros dos profetas para os avisar, que eles os escutem. Só isso não basta, pai Abraão, respondeu o rico. Porém, se alguém ressuscitar e for falar com eles, aí eles se arrependerão dos seus pecados. Mas Abraão respondeu: se eles não escutarem Moisés nem os profetas, não crerão, mesmo que alguém ressuscite. Até aqui. Vamos orar. Senhor, abençoa nossas vidas nessa noite, que a Tua palavra possa chegar ao nosso coração, ilumina nossa mente para entender, receber toda a Tua palavra, Senhor. Que toda a Tua palavra seja perfeitamente entendida e recebida nos nossos corações e gere acima de tudo transformação e um novo tempo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vocês entenderam esse texto do que Jesus está falando aqui, sim ou não? Jesus chamou os discípulos, as pessoas que ali estavam, e ele começou a contar uma história. E essa história que Jesus estava contando, falava sobre céu com Deus e um lugar de sofrimento sem Deus. A Bíblia deixa clara que o lugar da bênção de Deus após a morte existe, assim também Jesus deixou claro que um lugar de sofrimento também existe. Ele contou a história de 2 homens que morreram ao mesmo tempo. Um foi para a presença de Deus, desfrutar da presença de Deus, e outro foi para um lugar de sofrimento, e ali já desfrutava do sofrimento. Ambos tinham entendimento, ambos sabiam o que estava acontecendo, ambos sabiam o que se passava com eles. É bom deixar claro que o rico não foi para o lugar de sofrimento porque era rico, e nem o pobre foi para o lugar da bênção, ou para, em algumas versões diz o seio de Abraão, porque ele era pobre. Não. O que a Bíblia está dizendo aí, o que Jesus está ensinando aí, é que as decisões desses homens, enquanto eles viviam aqui na terra, determinaram aonde eles iriam passar a eternidade depois que eles morreram. Portanto, o ensinamento de Jesus é que as minhas decisões aqui nessa terra vão determinar aonde eu passarei a minha eternidade quando Deus me chamar, quando a morte bater na minha porta, quando eu não mais estiver nesse mundo. Isso aqui, meu irmão, é para quem crê e para quem não crê. Você pode dizer, uma pessoa pode dizer: eu não acredito em Deus, não acredito na Bíblia. Você não precisa acreditar, mas que vai ser assim, vai ser. Tem gente que diz: eu não creio nisso, mas esta é a verdade de Deus. Mas contudo, esse texto mostra, acima de todas as coisas, um homem arrependido depois que estava no lugar do sofrimento. Se você prestou bem atenção no texto, você vai ver que quando esse homem rico, que não temeu a Deus durante a sua vida aqui, não buscou a Deus na terra, quando ele chega num lugar de sofrimento, a ficha dele cai, e aí ele quer reverter a coisa. Aí diz a Bíblia que, separado por um abismo, ele enxerga aquele pobre, aquele mendigo, que na verdade era um mendigo que ficava na porta da mansão dele, tentando comer das migalhas, das sobras que tinha da casa dele. Aí quando ele olha aquele homem diante da presença de Deus e na alegria de Deus, ele quer então mudar as coisas. Aí ele resolve mudar. Ele chama Abraão, que estava com esse pobre, e diz: Abraão, dá um jeito na minha vida. Abraão, me tira daqui agora, muda minha vida agora. Aí Abraão diz o que para ele? Agora
não dá para fazer mais nada. Agora não há mais o que fazer. O que esse texto mostra, é óbvio que esse texto mostra aplicações teológicas muito importantes, mas que eu não quero me deter nelas, porque a Bíblia não nos foi dada só para a gente ficar aumentando conhecimento e mexer, e ficar pensando, ou sonhando quando vai ser que eu vou para o céu, o que era o seio de Abraão. Aqui está se referindo ao Hades e não ao inferno, um lugar de sofrimento até o juízo final. Mas eu não quero me deter nessas questões, porque acima de tudo, a Bíblia foi nos dada para mudar a nossa vida, para transformar a nossa vida. E o que eu quero lhe dizer é que aqui tem um homem que estava tentando tomar algumas decisões, só que o que Jesus disse e ensinou é que já era tarde demais. Quando ele quis buscar a Deus, já era tarde demais. É por isso que Isaías capítulo 55, a partir do versículo 6, a Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É por isso que eu quero falar a você hoje sobre 5 decisões inadiáveis na sua vida. 5 decisões que não dá para deixar para depois. 5 decisões que você não pode pensar: amanhã eu vejo isso, domingo que vem eu vejo isso, quarta que vem eu vou pensar nisso, quem sabe daqui 3 anos, 10 anos eu vou pensar nisso. O que esse texto nos ensina, o que Jesus está querendo ensinar, é que nós temos que tomar cuidado, porque às vezes vai ser tarde demais para tomar algumas decisões. Para esse homem foi tarde demais. Quando ele foi orar, não dava mais tempo de orar. Ele já estava no lugar de sofrimento, e aí a oração não valia de mais nada. Então o que eu quero falar para você é que o grande ensinamento de Jesus nesse texto, e não é nos preocupar onde é o seio de Abraão, onde é o céu, se é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o 20º céu, não deve ser essa a tua preocupação. A nossa preocupação tem que ser com as decisões inadiáveis que a Bíblia nos apresenta hoje, coisas que você não pode deixar para decidir o ano que vem, o mês que vem. Há nesse texto, há nessa história, há nesse relato de Cristo, 5 decisões que você não pode deixar para depois. Há 5 decisões que têm que ser feitas agora, enquanto eu estou em vida, enquanto eu estou vivo. É impressionante que as pessoas, muitas vezes, depois que alguém morre, aí elas querem fazer alguma coisa pela pessoa. Aí acende uma vela por dia, faz uma missa de 7º, 8º, 9º, 10º, 5º, 20º dia. Aí vamos fazer isso, fazer aquilo outro. Aí eu preciso fazer aquilo outro. Meu irmão, depois que morre, o que esse texto está dizendo, não há mais o que fazer. E o que a Bíblia ensina, e todo o ensino da Bíblia concorda com isso, porque Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz: ao homem está ordenado morrer uma única vez. Então é uma única chance, é uma única vida, é um único tempo, é a única oportunidade. Você não vai ter outra oportunidade, irmão, não vai ter outra reencarnação. Você não vai vir como um cachorro, como um gato, como um passarinho, para tentar ser melhor. Isso aí não existe, querido. Isso aí não está na Bíblia, irmão. O que Jesus está ensinando aqui é que há 5 decisões, que é para agora, é para hoje, tem que ser na tua vida já, tem que ser na tua família imediatamente. São 5 decisões que eu não posso ficar remediando ou procrastinando, adiando. Porque um dos grandes maus do ser humano é quando ele começa a procrastinar, a adiar. Eu resolvo isso amanhã, eu vou pensar nisso mês que vem. É aquela pessoa que diz: eu preciso ir no dentista, mas nunca vai. Eu preciso fazer isso, mas nunca faz. Eu preciso resolver aquilo outro, mas nunca resolve. Então o que eu quero lhe dar hoje? 5 decisões que esse homem tentou tomar, mas já era tarde demais. Você está aqui hoje porque ainda há tempo para você. Você está aqui nessa noite porque Deus está lhe dando tempo. Nós estamos no tempo da graça, no tempo da oportunidade, no tempo da porta aberta, no tempo que você pode alcançar Deus, buscar Deus com a tua fé, viver Deus na tua casa. Nós estamos no tempo da oportunidade. A hora é agora, irmão. E o que Jesus está ensinando aqui? 5 decisões que eu tenho que tomar na minha vida
que eu não posso deixar para depois. Primeira delas, a decisão de orar e buscar a Deus. Eu não posso deixar para depois, para orar. Perceba que esse homem, não sei se você prestou atenção no texto, ele dava muitas festas em sua casa. A Bíblia diz que ele dava festa todo dia, mas não tinha oração na casa dele. Você não vê oração, você não vê louvor, você não vê oração de gratidão, você não vê oração de intercessão. Aí quando ele se toca, quando ele morre e ele aparece no mundo dos mortos, num lugar de sofrimento, qual é a primeira coisa que ele vai tentar fazer? O que ele vai tentar fazer, irmãos? Uma oração. Ele chama por Abraão, a lei de Moisés, os profetas, chama anjos, chama o que der. Aí Abraão diz, meu filho, agora já foi. Agora não dá mais tempo, agora não dá mais para orar. Meu irmão, o que eu estou querendo dizer, a primeira decisão que não pode ser deixada para depois, é a de orar a Deus, buscar a Deus pela tua família, é você interceder, você crer no poder da oração, porque a oração já indica de que há uma resposta. A oração pressupõe milagre, a oração pressupõe que Deus ouve, a oração indica relacionamento com Deus. O homem dava festa, dava banquete, fazia churrasco, fazia de tudo um pouco, mas orar que é bom nada. Não orava por ele, não orava pela família, não orava por ninguém. Aí quando ele acordou no mundo dos mortos, disse, vou orar. Aí o pai Abraão disse, agora não adianta orar, meu filho. O tempo passou para você, o tempo acabou para você. Meu irmão, o tempo de orar é agora, o tempo de buscar a Deus é agora. Nós estamos orando pela família todos os dias, estamos num grande clamor, e tem gente que está sonolenta, está dormindo. A hora de você buscar a Deus é agora, a hora de você entrar no quarto, e em vez de ir para a internet e dobrar o joelho, é agora. A hora de você vir para a igreja e clamar a Deus, é agora. Essa decisão é inadiável. A hora de você orar por teu filho é agora. A hora de orar pelo teu casamento é agora. A hora de clamar pela tua família é hoje. É inadiável. Vida de oração não dá para eu deixar para amanhã. Vida de oração não é uma decisão que eu deixo para depois. Orar é uma decisão que eu tenho que tomar hoje, cada dia, todo o tempo da minha vida. A primeira decisão que eu não posso deixar para depois é eu entender que a oração tem poder. Há poder nos joelhos que se dobram, diz um cântico. Há poder nas mãos que se levantam. Há poder na oração, diz o cântico. Há poder na oração. E nós, muitas vezes, os crentes, estão esquecendo isso. E nós estamos tão envolvidos com nossa vida, nossos afazeres, que nós somos muito como Marta. Há muito de Marta em nós. Jesus está em casa e nós estamos lavando o prato, mexendo com isso, mexendo naquilo outro. Maria está orando, está aos pés de Jesus adorando, e Marta está para lá, e Marta está para cá, e Marta está fazendo isso, e Marta está fazendo aquilo. Aí ela chega para Jesus e diz, Jesus, você não está vendo que eu estou aqui me matando e Maria está aí parada? Jesus diz, ela escolheu a melhor parte. Muitas vezes há muito de Marta em nós, e muita tarefa, e muita tarefa, e muita tarefa, e muita tarefa, e você acorda cedo, trabalha que nem um louco, sua agenda é lotada, e eu sei, meu irmão, que tua agenda é lotada, eu sei, irmã, que você tem uma vida muito dura, toda espremida, mas querido, se não tiver tempo para oração agora, vai chegar um tempo que não adianta mais orar. Vai chegar um tempo que não há mais como buscar a Deus. O que a Bíblia está dizendo é que há um limite de tempo para buscar a Deus. Vai chegar uma hora que Deus diz, não dá mais tempo, o tempo acabou. A primeira decisão que é inadiável na tua vida é a decisão de orar, de se relacionar com Deus, de não deixar passar um dia sem que você o busque. Ore a Ele, se entregue por Ele, clame a Ele, interceda por sua família, ore pelos seus queridos, ore pelo seu trabalho, você vai à igreja, que você busque a Deus. Isso é uma decisão que não dá para deixar para depois. O homem deixou para orar depois. No fim da minha vida, eu deixo para orar. Esse negócio de oração, igreja, não é para mim. Quando eu tiver mais velhinho, eu começo a orar. Quando eu tiver com mais idade, aí eu começo com esse negócio de buscar Deus, essas coisas. Agora não é para mim.
Cuidado, que a morte bateu repentinamente na porta desse homem, e aí orar não dava mais tempo. E aí quando ele foi orar, o tempo se esgotou. A primeira decisão que você não pode deixar para depois é a decisão de orar, de não deixar os dias passarem sem que você se relacione com Deus, busque a Deus, fale com Ele, deixa Ele falar contigo, ouça a voz dEle, deixa Ele ouvir a tua voz, que esse canal de comunicação esteja aberto entre você e o Senhor. Essa é a primeira decisão que nós vemos nesse texto, que não dá para deixar para depois. O homem deixou para depois, e quando foi orar, não dava mais. Depois que morreu, não adianta orar para que alguma coisa mude. Isso tem que orar antes, tem que orar agora. Irmã, escute, o tempo de você orar por tua casa, teu marido, teus filhos é hoje, é agora. O tempo de você orar por sua família é este tempo. O tempo de você se levantar em oração, vir à igreja, buscar Deus, gastar tempo com Deus é hoje, é agora. Não é depois, não é ano que vem, não é mês que vem. Quem sabe um dia eu começo, volto a orar. É agora. Essa é uma decisão que não dá para deixar para depois. Sabe qual é a segunda decisão que não dá para deixar para amanhã, para depois, para um novo dia, para quem sabe o mês que vem? A segunda decisão que você não pode adiar na sua vida é a decisão de lutar por sua família. Você não pode adiar essa decisão. Depois que o homem está no mundo dos mortos, ele se lembra: Abraão, manda alguém, um anjo, alguém na casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. E eu não quero que eles venham para o mesmo lugar que eu estou. Olha quando ele resolve lutar pela família. Ele resolve lutar pela família quando ele já está no mundo dos mortos, quando ele já está no Hades, no lugar de sofrimento. Diz a Bíblia que ele já estava sofrendo. Meu irmão, minha irmã, a hora de lutar por tua casa é agora. A hora de lutar por esse casamento é agora. A hora de lutar pela paz é agora. É hoje que você tem que decidir. Se depender de mim, minha família vai ser mais feliz, meu casamento melhor, meu lar vai ter paz, vai ter menos murmuração, menos contenda, menos agressividade, menos briga. A hora de lutar por uma família mais feliz é agora, querido. É hoje. O homem quis lutar pela casa quando não dava mais tempo. Ele resolve lutar pelos irmãos quando não tinha mais o que fazer. Ele, pelo menos, não tinha mais o que fazer. Olha o que ele pede para o pai Abraão: manda ressuscitar um morto e ir lá. Manda ressuscitar o Lázaro e ir lá, ele fala para Abraão. Porque ele e os irmãos viam o Lázaro mendigando na porta todo dia. Aí ele diz: não, manda alguém ressuscitar, porque se eles virem alguém que morreu ressuscitar, eles vão se converter, eles vão voltar para Deus. Aí eles aceitam a Deus. Aí sabe o que a Bíblia diz, sabe o que Jesus ensinou? Eles têm a lei, eles têm os profetas, eles têm Moisés, eles precisam crer nessa palavra. Meu irmão, a hora de você lutar para que a tua família conheça Jesus é agora. A hora de você lutar para que a tua família seja mais feliz é agora. É uma decisão que você não pode adiar. Essa é uma decisão inadiável. A hora de lutar pelo seu filho, a juventude dele, a juventude dela, a bênção de Deus na adolescência dela é agora. Não entregue seu filho ao diabo, não entregue ele ao mundo, não entregue ele para as coisas ruins. A hora de lutar pela sua família é agora. Não dá para adiar esse negócio. E quantas pessoas querem fazer algo pela família quando não dá mais tempo? Quantos, depois que perdem um ente querido, pensam: eu podia ter feito isso, eu podia ter dito isso, eu podia ter feito aquilo. Quantos filhos perdem os pais, perdem o pai, perdem uma mãe, dizem: eu devia ter abraçado ela, eu devia ter beijado ele, eu devia ter perdoado ela, eu devia ter perdoado ele, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo. Querido, a decisão de lutar pela tua família, a bênção na tua casa, a paz no teu casamento, a vitória em tua família é inadiável. É a segunda decisão que não dá para deixar para depois.
Não dá para você, um dia eu começo a lutar, pastor, um dia eu começo a orar. Minha irmã, é agora que você tem que começar a orar pelo teu marido, por tua família. É agora que você tem que lutar por sua casa. Neemias capítulo 4, ele convoca todo o povo, todos os homens e diz: lutem pelas suas esposas, pelos seus filhos, pelas suas casas, pelos seus lares, não entreguem eles de bandeja. Meu irmão, lute por sua família. Lute por esse relacionamento melhor. Lute pela bênção de Deus na tua casa. Lute para que haja menos do mundo e mais de Deus na tua casa. Lute pela saúde da tua família. Lute para ter uma família mais saudável e menos doente. Lute. É uma decisão que não dá para deixar para depois. O homem quis lutar pela família quando não dava mais tempo. Ele quis investir na família quando não dava mais tempo. Você tem que investir agora. Você tem que investir nesse casamento agora. Tem que deixar, tem que ceder, deixar de ser murmurador, reclamona, ranzinza agora. Lutar pela bênção de Deus na sua casa agora. Lutar pelo perdão na sua casa hoje. Deixar Deus trabalhar é hoje. Mas aí nós vamos pensar, e o que nós vemos nos lares, sabe o que é? Às vezes pessoas turronas, que não cedem, batem o pé, eu não cedo, eu não cedo, eu não cedo. E há pais que não falam com filhos há anos, há famílias que não se conversam há meses, há lares completamente rancorosos há tempos, porque está deixando para lá, deixa isso para depois, deixa isso para depois, deixa isso para depois. Querido, cuidado, porque pode ser que não vai dar tempo. Não deu tempo para esse homem. O grande ensino de Jesus aqui é que não deu tempo para ele. Quando ele quis tomar algumas decisões, quando ele quis fazer algumas coisas, não dava mais tempo. A vida já tinha passado, a porta da oportunidade já tinha fechado. Não desperdice a chance de lutar por tua família, de consertar o telhado espiritual da tua casa, de lutar, de brigar por um lar feliz, querido e querida. Não deixe passar. A primeira decisão que eu não posso deixar para depois é a decisão de orar. A segunda decisão que eu não posso deixar para depois é a de lutar por minha família, consertar os relacionamentos, buscar o perdão, a restauração na minha casa, me preocupar com a salvação da minha família. Essas coisas não dá para deixar para depois. Terceira decisão que não dá para deixar para adiar é a decisão de se transformar, de ser uma pessoa doadora. Sabe do que esse homem começa a se arrepender? E Jesus explica para ele: você teve todos os bens ao seu dispor e só pensou em você mesmo. Você teve todas as bênçãos de Deus nas tuas mãos e só olhou para o seu umbigo. O Lázaro mendigava a sua porta, querendo comer migalha, e você nunca deu um pão. O Lázaro estava dia e noite à sua porta, você nunca deu nada a ele. A terceira decisão que eu não posso adiar é a de eu me transformar numa pessoa abençoadora, doadora. Querido, tudo que Deus está te dando não é para você inchar, não é para você ficar gordo espiritualmente ou materialista. Não é para isso. Deus está te dando que é para você abençoar outras pessoas, socorrer outras famílias, abençoar o reino dele, investir no reino dele. E nós vivemos num mundo extremamente materialista. Sabe o que Jesus conta da história desse homem? Que ele só se preocupava com ele mesmo, com as festas dele, com o churrasco na casa dele, com as coisas que ele comprava e fazia. E ele não entendeu que há um princípio na Bíblia, que é o princípio que Deus ensinou a Abraão. E Abraão aprendeu esse princípio, e todo crente precisa aprender esse princípio. Qual é esse princípio? Deus chama Abraão e diz: Abraão, eu vou te abençoar, eu vou te prosperar.
a tua descendência, as minhas bênçãos na sua vida, vai ser mais do que as estrelas do céu que você não pode contar, que a areia da praia que você não pode sequer contar. Você não pode, a tua descendência, a tua bênção, a prosperidade que eu vou dar a você, vai ser maior do que isso. Gênesis capítulo 12, contudo, entretanto, Deus disse, eu vou te abençoar, mas você vai ter que ser uma bênção. Deus diz para Abraão, eu vou te abençoar, mas você vai ter que ser um abençoador, um doador. Você vai ter que ser bênção na vida de outras pessoas. Você vai ter que ser bênção no meu reino. Aí você vê Abraão ofertando, Abraão dando dízimo, Abraão fazendo doações a pessoas, a Melquisedeque, a um, a outro, que ele entendeu que o que Deus está lhe dando não era só para ele, mas era para ele abençoar outras pessoas. O que Deus está lhe dando não é só para você, mas é para você abençoar outras pessoas. Ele quer transformar você num abençoador, e isso não dá para deixar para depois. Há pessoas que dizem, não, mais para frente na minha vida eu vou pensar em alguém, vou pensar nos outros, vou abençoar alguém, vou abençoar a igreja, vou abençoar a obra de Deus, vou abençoar alguma obra mais para frente. Isso aqui é inadiável. É inadiável porque você não sabe nem o dia, nem a hora que vai chegar a morte, bater na tua casa, bater na tua porta, ou alguma coisa acontecer na tua vida. Então o que a Bíblia está dizendo, o que Jesus está ensinando é, seja um doador hoje, seja um investidor hoje, seja um abençoador hoje. Jesus ensinou, você tem que fazer agora, faça agora, que a tua mão direita não sabe o que a esquerda está fazendo, e vice-versa. Seja um abençoador agora. E esse homem, depois que ele estava lá no Hades, no mundo dos mortos, ele falou, vou fazer alguma coisa. O que eu preciso fazer? Aí Deus diz para ele, agora não tem mais o que fazer. O que eu posso dar? Agora não tem mais o que dar, porque você não tem mais nada. Porque depois, meu irmão, que partiu dessa terra, nós não temos mais nada. Por isso que Jesus disse, não junteis tesouros nessa terra, onde o ladrão rouba, a traça consome, tudo é destruído. Jesus estava incentivando exatamente que nós temos que ter o mesmo espírito que ele tinha, o espírito de ser doador. Essa é a terceira decisão que eu não posso adiar na minha vida. A decisão de abençoar o reino de Deus, a obra de Deus e pessoas. Tudo que Deus está lhe dando é para você ser um abençoador. E quando eu estou falando está lhe dando, eu não estou dizendo só dinheiro não. Porque Deus te deu dons. Você pode abençoar alguém, ajudar alguém, servir a Deus com seus dons. Deus lhe deu capacitações. Você pode ajudar pessoas, abençoar pessoas com capacitações. Mas Deus te deu bens. Quem sabe você pode dar roupas para alguém. Você pode abençoar alguém. Você pode ajudar alguém. E há pessoas, irmãos, que juntam, e não tem tempo de desfrutar. Porque elas gastam tanto tempo juntando, que depois parte dessa terra e não aproveitaram nada. E não viveram nada, e não abençoaram ninguém, e não ministraram na vida de ninguém, e não foram instrumento de Deus na vida de ninguém. A primeira decisão que você não pode deixar para depois é a decisão de orar. A segunda decisão que você não pode deixar para depois é a decisão de lutar por sua família. A terceira decisão que você não pode deixar para depois é a de ser doador. A quarta decisão que não dá para deixar para depois é a decisão de ouvir a palavra de Deus. É a prontidão em ouvir a palavra de Deus. Presta atenção nesse texto que nós lemos. Depois que o homem está lá no Hades, ele quer ouvir a palavra de Deus. E ele não quer só ouvir aí, ele quer que os seus irmãos ouçam. E o texto dá a entender, se você ler bem direitinho, calmamente, que Lázaro deve ter falado a palavra para ele. Jesus diz, Lázaro estava lá o tempo todo, como uma mensagem viva para vocês. E quando Lázaro morreu antes de vocês, era uma mensagem para vocês também.
E ele não ouviu. Por isso que o Novo Testamento, e principalmente o livro do Apocalipse, está escrito assim, uma frase que Jesus fala em todo o livro de Apocalipse. Qual é a frase? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É por isso que o Antigo Testamento diz e o Novo Testamento repete: se hoje ouvires a palavra de Deus, dê atenção. Não deixa para depois. Ouvir a palavra de Deus é uma decisão que eu não posso deixar para depois. Depois que o homem estava lá, ele diz: eu quero ouvir a palavra. Ele viu que Lázaro estava junto de Abraão e tinha palavra. Ele disse: deixa eu ir até aí. Olha a proposta que ele faz. Ou vem até aqui, Abraão. Ou não, melhor, manda Lázaro vir até aqui. Ele estava num sofrimento, irmão, que ele queria que Lázaro fosse lá dar uma pingadinha só, uma aguinha no sofrimento dele. E aí a Bíblia diz: há um abismo separando isso. Não tem como se comunicar com o mundo dos mortos. Não há possibilidade alguma de ter comunicação com o mundo dos mortos. Só quem faz isso é Satanás, para enganar as pessoas através dos seus demônios. Não há como ter isso daí. A decisão de ouvir a palavra de Deus é inadiável. Se ouvirdes hoje a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouvir a palavra e ouvir a palavra de Deus, meu irmão, não é apenas questão de audição, é questão de prática, porque o texto aqui tem a ver com ouvir e praticar, receber e aplicar na minha vida. Porque ouvir a palavra de Deus e não praticar nada é o mesmo que aborto, é o mesmo que você jogar fora tudo aquilo que a Bíblia está dizendo para você. A quarta decisão que eu não posso deixar para depois da minha vida é a decisão de ouvir a palavra de Deus. Hoje, você decidiu ouvir a palavra de Deus. Há pessoas que em vez de vir ouvir a palavra de Deus, elas ficam ouvindo a televisão. É a decisão. São decisões que nós tomamos. Às vezes tem gente que não vem na igreja no domingo porque ela fica ouvindo o Faustão. Ó que escolha, beleza. Eu ouço Jesus ou ouço o Faustão? O Faustão é melhorzinho. Aí fica ouvindo o Faustão e não ouve Jesus. E a Bíblia está dizendo que ouvir a palavra, ouvir o Senhor, é uma decisão inadiável. Eu não posso deixar para depois, até porque a própria Bíblia diz, irmão, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando é que minha fé aumenta? Quando eu ouço a palavra. Quando é que eu tenho mais fé? Quando eu ouço a palavra. Eu não tenho mais fé quando eu vejo televisão, eu não tenho mais fé quando eu estou na internet, eu não tenho mais fé quando eu estou fazendo qualquer outra coisa. A minha fé aumenta, é acrescida, é melhorada, fica mais robusta quando eu ouço a palavra de Deus. Essa é uma regra espiritual. O homem quis ouvir a palavra quando não dava mais para ouvir a palavra. Irmão, pregar para morto não adianta. Ir no cemitério e pregar para quem já está lá, não adianta. Porque não dá mais para ele ouvir. Ele não está mais ouvindo a sua pregação. Ele não ouve mais a palavra. A hora de eu ouvir a palavra é agora. Ei jovens, a hora de ouvir a palavra, o chamado de Deus, a busca de Deus, o interesse de Deus, não é amanhã, não é depois, eu vou dar uma curtida, depois eu ouço Deus. Não, é agora. Porque pode não dar tempo. Ouça a palavra agora, ouça a palavra hoje. Porque quando esse homem foi querer ouvir, não deu mais para ouvir. Porque não tinha mais como praticar, não tinha mais como pôr nada em prática. Olha só, 5 decisões que eu não posso deixar para depois. Primeira, a decisão de, repete comigo, orar. Eu não posso deixar para amanhã. Amanhã eu oro, semana que vem eu oro. Não. Decisão de orar. Segunda decisão, lutar pela família. Repete comigo, lutar pela família. Terceira decisão, ser doador. Quarta decisão, ouvir a palavra.
Quinta decisão inadiável, não dá para deixar para depois. Você vai ter que decidir que lugar Jesus vai ocupar na sua vida. Que lugar Deus vai ocupar em sua vida. Essa é uma decisão que não dá para deixar para depois. A hora de decidir é agora. Você vai ter que decidir se vai se entregar a Deus, andar com Deus, nascer de novo, receber uma nova mente, nova mentalidade, mudar sua vida, transformar o seu ser, buscar a Deus em primeiro lugar, viver para Deus e para a sua obra. Você vai ter que decidir que lugar Jesus vai ocupar em sua vida. Perceba que aquele homem estava preocupado que os seus irmãos não fossem para o mesmo lugar que ele, porque ele foi para aquele lugar, porque em vida ele decidiu qual lugar que Deus ia ocupar em sua vida, ou seja, nenhum. Deus não teve lugar na vida dele quando ele estava na terra. Jesus não teve lugar na vida daquele homem enquanto ele esteve em vida. Quem não dá lugar para Deus enquanto está em vida, não vai ter lugar junto de Deus depois que enfrentar a morte. Essa é uma realidade espiritual. E o que a Bíblia está nos dizendo é, você vai ter que decidir que lugar Deus vai ocupar na sua vida. Que lugar que Jesus vai ocupar na sua história, na sua vida, nos seus anos aqui nessa terra. Ele vai ser o primeiro ou o último. Ele vai ser aquele que tem prioridade ou ele vai ser o último. São decisões inadiáveis, porque elas determinam o meu futuro, elas determinam onde eu vou passar a eternidade. E meu irmão, eternidade vai ser muito mais do que os seus 70, 80, 90 anos aqui na terra. A palavra é eternidade, não tem fim. Vai ser para sempre. Então, as minhas decisões hoje determinam como será a minha vida para sempre. E há decisões inadiáveis. Que lugar Deus vai ocupar na sua vida? Que lugar Jesus vai ocupar na sua vida? Você vai ter que decidir se você vai se entregar a Deus ou se render ao caos. Se você vai se entregar à palavra de Deus ou se render ao mundanismo. Porque não há como servir a dois senhores. Não há como você querer viver para Deus e viver para o mundo. Não há como você ficar em cima do muro. Não há como você ficar sentado na janela, meio corpo olhando para a igreja como Eutico e meio corpo olhando para fora. Não há como ficar na janela. Você vai ter que decidir. O que aconteceu é que esse homem, que tinha muito dinheiro, mas ele não decidiu viver a nova vida, abundante, plena em Cristo, com uma nova mente, um novo coração, um novo nascimento, uma nova etapa. Ele não decidiu viver a vida de Deus. Aí quando ele quis mudar tudo, Deus disse, não tem mais tempo, porque eu já lhe dei o tempo. Deus já lhe deu o tempo para você decidir que lugar que Jesus vai ocupar na sua vida. Nós podemos muito bem viver como se Deus fosse um estranho, como se Jesus fosse apenas um personagem da história, como ele fosse, quem sabe, algum profeta que falou algumas coisas, passou por aqui, fez alguns milagres. O lugar que ele vai ocupar na tua vida, é você quem vai decidir. Só que não se esqueça que as decisões nossas vão refletir no nosso futuro e na nossa eternidade. Aquilo que você decide hoje vai refletir na tua eternidade, na tua vida após a morte. Ou as suas decisões hoje vão te levar para perto de Deus, ou para longe de Deus, para o lugar de paz, ou para o de sofrimento. Isso aqui é realidade. Irmão, existe céu, existe inferno, existe tudo isso sim. Tem gente que já está com Abraão, e tem gente que já está sofrendo. Como esse homem. Tem gente que está como o Lázaro da parábola. E tem gente que está com o rico da parábola. Isso é a realidade da palavra de Deus. Há 5 decisões que são inadiáveis na nossa vida. Você não pode adiar. Você não pode deixar para amanhã. Você não pode deixar para depois. Quais são as 5 decisões que eu não posso deixar para depois na minha vida? Primeiro,
Orar. Segundo, lutar pela família. Terceiro, ser uma pessoa doadora, abençoadora. Quarto, ouvir a palavra. Quinto, que lugar Jesus vai ocupar na minha vida. Essas decisões não dá para deixar para depois. Jesus contou uma outra história, também de um jovem rico. Ele disse: louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que você vai fazer? Que decisão você vai tomar? Por isso o profeta Joel diz: multidões, multidões no vale da decisão. Meu irmão, cada um de nós vive no lugar da decisão, no vale da decisão. Nossa vida é movida por decisões. Você pode decidir hoje mudar de vida, mudar o rumo da tua história, viver para Deus, viver buscando mais de Deus, a verdade, a palavra de Deus. Ou você pode decidir viver sem Deus. Porque essas decisões, elas também são totalmente individuais. Você pode decidir jogar tua família para o alto. Você pode decidir. Você pode decidir não orar mais. Você pode decidir, você pode escolher. Cada um de nós pode fazer sua escolha. Agora, não decidir é uma decisão também. Não decidir também é uma decisão. Não fazer nada já é uma decisão. E o que esse texto está nos mostrando é que há 5 decisões que não podemos deixar para depois. Você não pode deixar para amanhã. Você não pode deixar para o mês que vem. Esse homem, quando ele foi tomar essas 5 decisões, não deu mais tempo. Não deu mais tempo, irmão. Decida ouvir a palavra de Deus hoje. Tua fé vai ser engrandecida, vai ficar mais robusta, mais forte. Decida lutar pela tua família hoje. Decida ter um lar melhor hoje. Decida orar hoje. Decida que lugar Jesus vai ocupar na tua vida hoje. Se ele vai ser um mero espectador, se ele vai ser o atendente do 190, que você só liga quando está com problema. Porque tem gente que Jesus é o atendente do 190. Ele só liga quando o cerco aperta, quando o cinto aperta, quando a situação fica difícil. Aí Jesus é o atendente do 190. Vamos ligar para Jesus, vamos orar, vamos para a igreja, vamos buscar Deus. Jesus é só o atendente do 190. Que decisão você vai tomar hoje? Essas 5 que nós estamos falando da palavra de Deus são inadiáveis. Não dá para deixar para depois.